Bem-vindos à Grande Circo Digital. E hoje nós iremos falar sobre o final de Digital Circus. Fala aí galera, sou o Irineu aqui falando, o dublador desse canal, também editor também. Mas agora vamos falar sobre esse final que está sendo gravado esse vídeo, que pra mim é o pior app. Não, na verdade é o pior app de toda a obra. Não é RGBait, não é meme, é sério, é o pior app de toda a obra mesmo. E antes que você tente comentar, veja o vídeo completo, Se você concorda com a minha opinião, deixa o like para ajudar o vídeo a se espalhar mais. E vamos lá. Os tais pontos positivos que muitos ficam falando, que na verdade é o mínimo a obrigação do app de fazer, que é explicar as coisas, que eles dele ser IA, do que aconteceu e etc. Mas tipo assim, a reclamação aqui não é o fato dele serem IA, só isso. Não é só isso. Muitos tentam defender. Não explica tudo. Até agora não tem nenhuma confirmação oficial do que a CIA queria com aquelas IAs inteligentes afinal. Não foi explicado o objetivo dela, essas IAs, e também não foi explicado o porquê. Tipo, a CIA tá monitorando eles, por que tá deixando eles livres por aí? Isso não foi abordado ainda, tem coisa puta solta como essa. Eles revelaram a identidade deles, os nomes verdadeiros, as pessoas de cada um, era no mínimo a obrigação. Entendeu? É obrigação, não é nossa, é o ápice do episódio, o ápice de Digital Circus, não. É a obrigação que eles deveriam fazer e eles fizeram, ao menos isso teve. Também do Jax não voltar era obrigação também, tinha que ter ao menos alguma consequência e ao menos teve também. Isso aqui é outro ponto positivo desse app, que é no mínimo obrigação. Mas agora vamos falar das coisas negativas desse app, que são muitas, infelizmente. É muita coisa negativa aqui, não é à toa que é o pior app da obra. Primeiro ponto, a reação rushada. Sim, a reação que ele descobre que são IAs, teve tristeza? Teve, mas aquilo foi cortado. Não deveria ser cortado aquele momento. Aquele momento não deveria ser cortado. Até no app 2, que é o app dito como monótono, o mais fraquinho, teve uma reação melhor do Gamigol, um NPC. Um NPC tem uma reação melhor que eles, mais humana que eles, sendo que em teoria eles têm a personalidade mais humana na obra, em teoria, mas em prática não. O Gamigol tem uma reação de choque de verdade, um choque verdadeiro, e eles não. Sofreram uma tristeza depois de cena cortada. Outro fator, eles se culparem por Jax enlouquecer. Pelo amor do mais amado, o Jax escolheu enlouquecer, ele se isolou porque ele quis. Eles deram várias oportunidades pra ele, não foi uma nem duas, foram várias. E ele não merece aquelas lágrimas. Eles não deveriam sentir culpa. A Zubo foi a mais razoável, a mais sã. Não tem como, cara. O Jackson foi babaca e ela ficar brava com ele por enlouquecer é o mínimo, já que ele tá sendo peso morto. A Zubo e a Agatha não terem mais desenvolvimento é uma grande justiça por causa de um personagem que eu vou falar mais pra frente. E vocês sabem muito bem quem é. Tem desculpa, não tem como defender, porque é o Guzo que literalmente deu um app Mega Abnasville para a Gengo. A Gengo teve mais desenvolvimento que as duas. A Funkin' Gengo teve mais desenvolvimento que as duas. É que naquela época ela mal tinha fãs, então esse papo de fãs e fandom, tipo, elas não tem muito fã, não cola. E eu falo isso porque as duas são muito mais interessantes que a Gengo Jax, 1000 vezes mais interessantes e tinha mais potencial de Black Story melhor. Mas é claro, a Guzo que caga pra isso. E vamos falar do Kaine agora. Kaine deveria estar morto, ele não deveria voltar. Exatamente isso que você tá ouvindo. O Kaine voltar sem uma explicação clara, antes que você tenha de falar, é lixeira, criou, isso tudo é teoria. Nada confirmado, é apenas teoria. Além disso, não fazer sentido nenhum, tira todo o peso do app, o melhor app da obra, que é o app 8. O app 8 foi um dos melhores por causa desse peso da morte dele. E retirar isso sem uma explicação clara, sem preparação, não matava o Kaine, caramba. Não foi um retorno bom, um retorno onde deu uma mega reviravolta. Não, é um retorno mal feito, cara, mal escrito. Além do desenvolvimento rushado que ele teve, cara, não era pra ele sentir empatia tão fácil, era pra ele sentir ódio deles terem tentado matar ele. Entendeu? Ele se achava Deus, era pra ele ter mais ódio ainda. E o ruim é que foi rushado, não que eu sou contra esse desenvolvimento, é que foi rushado. E o pior, colocaram um culpa que a maior parte da toxicidade que ele tinha era na segunda IA, sendo que no app 8 isso nunca foi confirmado. A raiva vinha dele próprio, não da segunda IA. Pra deixar mais que claro, é claro que eu não estou falando que eles culparam totalmente a segunda IA, o próprio Kaine afirma que tem culpa disso. Mas o errado mesmo é basicamente colocar a maior parte da raiva dele na segunda IA, sendo que a raiva vem dele próprio, não da segunda IA, e nunca foi confirmado isso. E o ruim é que também eles não confirmaram como os outros passados para abstrair eles, se o Kaine realmente mexeu com eles. Tipo, não mostrou a cena mais claro, que poderia ser muito bom a gente ver como o Kaine abstraiu eles, seja sem querer ou querendo.
tá ligado? Seria muito bom, mas eles não fizeram isso. E faltou a explicação da abstração, realmente. Tipo, por que aquela loucura torna eles monstros? Isso não foi explicado. Faltou isso, faltou esse tipo de explicação, explorar mais a abstração. Além que não explica o porquê, quando tá na escuridão eles ficam mais calmos e na luz eles ficam mais agressivos. Não é explicado o porquê. Antes de falarmos do maior defeito dessa obra aqui, eu quero falar dois personagens específicos, a Frog e o Kaufman. A Frog enlouquecer pelo Jax não faz muito sentido e não é coerente, porque mesmo com o Jax recusando ela já estava lá há mais tempo e tinha outros também. O Jax não é o centro das atenções, ele não é especial, ele não é o carismático e, pô, cara, não faz sentido. Mas ok, agora vamos para o Kaufman. Quando ele cita a saída, isso não é explorado, cara. Por quê? Literalmente, poderiam explorar mais isso, mas não exploraram e eu sei o motivo exatamente, que é o maior defeito dessa obra inteira, que agora eu finalmente poderei citar. O maior defeito dessa obra, o personagem mais inconsistente que fez a qualidade dessa obra cair, nada mais nada menos que o lixo do Jax, ou barra peso morto. O problema é que ele toma muito tempo de tela e tudo que eu acabei de falar que poderia ser explorado não é explorado por culpa dele, que é o Guzzwork que tem ele como favorito, não tem explicação. O Jax é o favorito dela. Basicamente, ela deixa muito tempo de tela para ele desperdiçando com coisas inúteis. Exemplo, a dramatização desse cara. Não precisava daquela dramatização toda. Ele enlouqueceu porque ele quis, escolha própria. Ele do nada decidiu se fechar com o pessoal do circo. Ele tem zero motivos para ser babaca. Zero. Exatamente, você está ouvindo. Zero. Ah, mas o trauma da mãe... Não importa, ele sabe separar isso da realidade. E mesmo se não soubesse, esse motivo é uma merda. Ninguém do circo foi manipulador com ele, todo mundo foi legal com ele. E outra, esse trauma que ele tem é trauma de autoridade, não de uma manipulação. Além que ninguém deu gatilho do trauma dele. Ninguém colocou numa situação de parecesse com a mãe dele. Nenhum momento foi isso. Nenhum momento foi explorado desse lixo. E não tem motivo nenhum. Não tem desculpa, não tem motivo. E ele é tão incoerente que ele humano tem amigos. E esse Jax que foi bem tratado... E ele é babaca à toa, sem motivo. Babaca porque sim. Ah, mas ele sabe que ele é babaca. E daí, se ele sabe, se ele não toma atitude nenhuma? Muda nada. Como o Jax é perca de tempo, aquilo que vemos na mente dele na loucura, fiquem aberto, que aquela mente dele abstrata, a gente não sabe o que é aquilo, fiquem aberto para parecer complexo, mas não é complexo, é mal feito e confuso e consistente, não tem valor aquilo ali. Se for para parecer louco, encurtava a cena, tá ligado? Colocava as cenas loucas e encurtava. Só isso, não precisava colocar vários minutos e tentar dramatizar um cara desse. Até na crítica passada com o Kaine, eu senti mais a volta do Kaine do que o passado do Jax. Eu não senti nada com o Jax, só foi desperdício. É isso, desperdício dessa obra. Desperdício, pior app de todos. E ainda tem gente que acha que esse final é triste. Meu irmão, isso não é final triste, cara. Final triste é você perder tudo, é tudo ser desmoronado, é todos eles serem abstraídos, era eles cederem à loucura, era todo mundo morrer. Isso não aconteceu. E como retirar a morte do Kaine, tirou as consequências que esse app deveria ter, as consequências que seriam mais abordadas. Tirando toda essa dramatização desnecessária, você percebe que esse episódio não é complexo, não é consistente e muito menos profundo. É apenas perda de tempo com Jax em tela, depois final felizinho. Só isso, nada mais. Se você concorda e quer ajudar no vídeo, comenta, deixa o like, fala sua opinião. E se quiser que eu faça mais vídeos desse tipo, comenta também. Eu vou ler, escutar para fazer vídeos melhores, como esse aqui, por exemplo.